Boa tarde pra todo mundo. Peraí, vocês ainda não estão me vendo. Pronto. Deixa eu arrumar aqui, ficou torto. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam bem. A gente tem altos e baixos, né? Às vezes a gente acorda meio triste, às vezes a gente acorda feliz. Mas o importante é que a gente está em segurança na nossa casa. Estamos com os nossos parentes, né? Nada tem nos faltado. Espero que para todos que estejam assistindo esse vídeo também esteja dessa forma. E hoje eu acordei com saudade de uma maneira especial de vocês. Deixei um recadinho aqui para os meus alunos do 6º ano. Saudade de tudo, de estar na escola, de conviver com os colegas, os professores, né? E de ver vocês, de estar lá na sala de aula. Mas eu creio que isso tudo vai passar, é o meu pedido a Deus todos os dias. Eu acredito que vocês também, na fé que vocês têm pedido a Deus para que isso tudo melhore, né? Então, vamos lá para nossa aula de hoje, número 13, depois daquela confusão que deu com a numeração. Eu espero não fazer isso novamente. Então, hoje é a aula de número 13, porque nós vamos iniciar uma nova matéria. Semana passada a gente fez uma revisãozinha dos conteúdos aí de misturas, né? O que é uma mistura heterogênea, o que é uma mistura homogênea, os conceitos anteriores a isso, para a gente entender o que é mistura. Então a gente falou sobre substâncias, sobre elementos, né? Então eu espero que agora isso já esteja ok para vocês. E aí hoje nós vamos ver então como que a gente separa essas misturas, né? A gente já falou os tipos que existem misturas do tipo heterogênea, que são aquelas que a gente consegue visualizar fases diferentes, né? E eu falei para vocês associarem fases com camadas. Então, quando eu olho para o meu recipiente e visualizo que tem camadas diferentes, que tem fases diferentes, então essa substância obrigatoriamente, essa mistura, obrigatoriamente, ela é uma mistura heterogênea. E hoje nós vamos ver como que a gente pode separar os componentes dessa mistura heterogênea. Porque se ela é uma mistura, eu tenho mais de uma substância lá, não é isso? Então como que eu separo essas substâncias? Então a aula de hoje é sobre isso e especificamente sobre as misturas heterogêneas. Amanhã a gente vai ver sobre as misturas homogêneas, tá certo? Então no iniciozinho do vídeo eu deixei o quadro ali para vocês poderem dar um pause e copiar o esqueminha aí no caderno de vocês. E agora vocês podem seguir olhando para o próprio caderno sobre quais são esses métodos que a gente utiliza para separar. Então vocês viram que tem alguns, né? A gente tem aí filtração simples, decantação, catação, peneiração, ventilação e levigação. Esses são para separar misturas heterogêneas, tá bom? Então as homogêneas nós vamos ver, como eu disse, amanhã. Todos esses métodos aqui são separar misturas heterogêneas, ou seja, então aquelas que a gente olha e percebe que tem diferença dentro do meu recipiente, né? Um exemplo, quando a gente compra o pacote de feijão, tem pacote de feijão que vem até folha misturada, perguntei para a mãe de vocês, então às vezes tem folha, tem galho, tem pedrinhas, visualmente a gente consegue perceber essa diferença. Tudo é grão de feijão e entre eles a gente encontra lá uma folha, um graveto, umas pedras, né? Então essa mistura aí dentro desse recipiente, dentro do saquinho de feijão, é uma mistura heterogênea, porque eu estou vendo que tem diferenças. E a gente vai ver como que a gente faz para separar. Essa daí é um exemplo clássico, mas eu vou seguir a ordem aqui para a gente não se perder. Algumas desses métodos vocês vão ver que vocês usam em casa. São coisas simples que a gente faz no nosso dia a dia. Outros métodos, eles são mais usados em laboratórios ou em empresas, né? Então, depende do objetivo que você tem de separar aquelas substâncias. Mas nós vamos conhecer, então, todos esses. Então, começando aqui, pela filtração simples. Reparem que na frente de todos os métodos eu coloquei qual é o estado físico dessa matéria. E na frente desse estado físico, em vermelho, eu coloquei um destaque aí pra vocês, é pra copiar desse jeitinho que eu coloquei mesmo, um destaque pra mostrar aqui o que eles utilizam nesse método, né? Então, cada método vai se aproveitar de alguma coisa ali daquela mistura pra facilitar essa separação. Então, pegando aqui, filtração simples, e vamos seguir também o livro, tá? Então, pega o livro de vocês didático na página 13.
é onde a gente começa a falar aí da separação das misturas heterogêneas. Então, vocês podem ir olhando, que eu quero que vocês vejam os exemplos lá, para vocês conseguirem assimilar bem o que eu vou falar. Lá tá tudo desenhadinho, tá mostrando os exemplos de cada um desses, tá? Nós vamos usar esses mesmos exemplos. Se me surgirem outros aqui, eu vou falando com vocês. Então, o primeiro, ó, filtração simples. Esse nome filtração a gente já conhece um pouco. O que é filtrar? Onde que a gente filtra alguma coisa? Quando a gente faz um café, por exemplo, a gente não utiliza o filtro, né? Tem mães que compram o filtro descartável. Aquele filtro que você usa e depois joga fora, né? Um papel. Tem mães que preferem usar o coador. O coador nada mais é do que um filtro, né? Quando você passa ali a sua mistura de água com a borra do café, dentro do coador fica a borra, não é? E o que passa, que fica na garrafa, é aquele líquido, né? Porque o café, os grãos lá do café que foram moídos, quando se joga água fervendo, extrai propriedades desse grão, né, que a gente vai tomar, que vai se misturar a água e a gente vai tomar. Então, o pozinho, mesmo a parte sólida, a gente não ingere, né, a gente não usa. E aí, para poder separar, depois que você misturou a água nesse todo esse pó, qual o método que a gente utiliza? Esse, filtração simples. Então, a gente pega ali aquela mistura de água mais pó de café, que agora virou uma substância que eu não consigo mais identificar as diferenças, né? Eu não consigo mais separar ali a água e separar o café. Então, eu preciso de utilizar um método de separação para poder aproveitar isso que eu misturei ali. Porque eu não quero usar essa parte sólida, não é? Que tá lá misturada. Então, você vai utilizar o filtro ou o... Gente, até fugiu o nome aqui. O coador. E aí você vai despejar essa mistura e no coador vai ficar a parte sólida e aquilo que desce, que passa pelo coador ou pelo filtro, a parte líquida. Então você conseguiu separar, não foi? A mistura, a borra do café do líquido que você desejava ingerir. Esse é um tipo de separação de misturas simples que separa um sólido de um líquido, certo? Né, o pó do café que estava sólido, do líquido que é a água com a extração lá dos grãos. E por que eu coloquei aqui a palavrinha densidade? Olha só. Porque o que eles vão se aproveitar muito para poder utilizar essa técnica. Num outro exemplo, que está aí descrito na página 13 para vocês, a gente tem uma mistura bem simples que sempre acontece quando a gente vai na praia. Muita gente brinca disso, de construir castelinho de areia na praia, não é? Para construir esses castelinhos, a gente não tem que umedecer um pouco aquela areia. Quando é areia lá pertinho do mar, a gente só pega ela, que já tá sempre molhada, e vai montando nos baldinhos, né, construindo o castelo. Agora, se você usar a areia mais lá de cima, que a onda do mar não pega, ela tá bem seca, não é? O que você faz? Você vai lá, busca água, vem, joga na areia, molha aquela areia. Quando você faz isso com o seu baldinho, o que acontece às vezes? Vai ficando areia no balde. Então você junta água e fica areia. Se você deixar aquele balde ali, porque agora você vai fazer uma pausa e vai lá comer um açaí, vai lá comer um milho, um pastel, que é isso que a gente faz na praia, né? Come, 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 entra no mar, faz castelinho de areia e vai embora pra casa. Então, se você deixar aquele seu baldinho de água que você tava brincando ali na areia e tem areia junto, parado lá por um bom tempo, quando você volta, o que você consegue observar? Que a areia que estava lá misturada naquela água foi para onde? Ela flutua no seu balde? Não. Ela fica misturada o tempo todo? Como se fosse um suco? Não. O que acontece com aquela areia? Ela vai pro fundo, não é? Ela fica lá no fundinho do balde. Se você virar ele bem devagar, o que acontece? A água cai primeiro e a areia fica no fundo do balde, não é isso? Vocês já fizeram esse experimento? Sem nem saber que estava fazendo isso, né? Que era um experimento. Se não fizer, tem como fazer em casa. Pode ser com terra também, dá certo. Tenta fazer esse experimento se você puder. Mistura aí areia ou água ou terra num copo com água e deixa lá, mistura, agita bastante, depois deixa lá, parado. Você vai ver que essa parte sólida, ela vai pro fundo. Por que ela vai pro fundo? Vocês assistiram já no SPE com você, eu também já comentei sobre isso, que aquilo que é mais denso, uma substância com maior densidade, ela vai para o fundo do seu recipiente. E aquilo que tem uma densidade menor,
ela flutua no seu recipiente. Então lembra do exemplo do óleo que eu falei para vocês? O óleo é uma substância pouco densa. Então, em contato com a água, ele flutua. Então, ele fica por cima. Já a areia, a terra, são substâncias muito densas. Em contato com a água, ele afunda. Então, por que eu coloquei aqui densidade? Porque nesse exemplo que está na página 13, da areia com a água, o que é mais denso vai para o fundo. E é exatamente por causa disso que a gente consegue separar através também de uma filtração, ou de uma decantação. O que é a decantação? É exatamente isso. O fato de uma substância ser mais densa e se depositar no fundo. Então, decantação é aquilo que se deposita no fundo. Foi para o fundo, ele decantou. Decantar é ir para o fundo. Então, decantação é isso. Então, eles utilizam essa prática no método de filtração simples. Também pode ser chamado o método de decantação. Aqui no método de decantação, existem outros tipos de estado físico, aí eu vou falar com vocês também dele. Então, decantação é quando o mais denso vai para o fundo do seu recipiente e você aproveita disso. Bom, se eu tinha duas coisas misturadas e uma foi toda para o fundo e a outra está para cima, se eu virar cuidadosamente o meu recipiente, aquilo que estava por cima vai para o outro lugar, se eu quiser aproveitar aquilo, ou se eu quiser eu jogo fora. E o que era mais denso ficou no fundo. Pronto, agora eu tenho separado o líquido, que eu tava, por exemplo, a água do mar, da areia. É claro que, assim, esse exemplo feito dessa maneira não vai separar perfeitamente. Um pouquinho da areia vai acabar indo junto, né? Mas é sim um método de separação de misturas heterogêneas, né? Porque tá vendo? Areia e água. Eu consigo visualizar que dentro do meu recipiente tem duas substâncias diferentes. Então, é uma mistura heterogênea. E aí, usando dessa propriedade da densidade, que me permite o mais denso ir para o fundo, eu consigo separar essas duas substâncias. Ficou claro? E aí, ó, o que eu coloquei para vocês? O exemplo de duas substâncias que o estado líquido delas o estado físico delas era diferente, ó. Uma era no estado sólido, quem? A areia, e outra era no estado líquido, quem? A água do mar. No exemplo do café é a mesma coisa. O pó do café é sólido, a água é líquida, né? Então, isso é importante ali para vocês entenderem que nos métodos de separação é preciso saber com qual estado físico da matéria você está lidando, para você pensar em qual método de separação é melhor. Então, vocês viram aí no esquema que vocês copiaram que cada método, ele separa um estado físico diferente. Você, às vezes, pode aplicar dois métodos diferentes para a mesma mistura que você quer separar. Então, às vezes, uma mistura pode ser separada por métodos diferentes. Isso que eu quis falar para vocês. Mas o método, ele utiliza estados físicos da matéria. Então, por exemplo, ali na filtração. A filtração, ela só consegue separar sólidos de líquidos. Ela não consegue separar, por exemplo, dois líquidos. Porque pensa, como que você vai filtrar duas coisas que têm a capacidade de passar ali pelo filtro? Vamos supor, é um suco. Como que você vai separar a água do extrato da fruta que você misturou ali através de um filtro, do café, por exemplo? Se você pegar um suco lá, o suco já tá coado, tá? Não tô falando dos fragmentos da fruta, não. Tô falando ali depois o extrato da fruta mesmo com a água que você misturou. Se você passar ela num filtro de café, num coador, você vai conseguir separar o que é água do que é o extrato da fruta? Não tem como, não é? Então, é isso que eu tô chamando a atenção aqui, ó. Para usar filtração simples, você tem que ter duas substâncias que sejam de estados físicos diferentes. E precisa ser um sólido e um líquido. Tudo bem? Lá no final, depois que a gente vê sobre métodos de separação de misturas homogêneas, a gente vai ter um quadro que é um resumo. E aquele quadro é ótimo, porque aí a gente consegue colocar bem assim na nossa cabeça quais são os tipos de mistura, quais são os nomes dos métodos, e esses métodos separam o quê? Sólido de líquido, líquido de líquido, quais que são? Então lá vai ser um resumão, e aí
na aula de correção de exercícios eu vou usar esse quadro com vocês pra gente poder fixar bem aquilo que a gente vai ter concluído já de separação de misturas, tudo bem? Então esse foi o nosso primeiro. Então, filtração simples, entendido, né? Depois disso, é o decantação. Acabei explicando para vocês decantação dentro de filtração simples. Mas vamos seguir aí no livro. Na página 14 lá, com o mesmo exemplo, eles estão falando para vocês sobre a decantação. Então, a decantação é bem isso que eu expliquei. Aquilo que é menos denso fica por cima, o que é mais denso vai para o fundo. Essa parte que foi para o fundo, ela o quê? O que eu falei? Decantou, não é isso? Então, ela foi para o fundo. Ela é mais densa, né? Eu não gosto, não podemos pensar em mais pesado, porque não tem a ver com peso. A densidade é uma outra propriedade, tá? Da matéria. Mas o mais denso vai para o fundo. Então, na decantação, o que a gente faz? A gente aproveita também a densidade, né? Daquela substância que a gente está misturando ali. Aquilo que for mais denso, que for para o fundo, eu posso separar dessa maneira que foi colocada aí, com a areia e a água, que a gente já viu. Ou, deixa eu ver se tá mostrando isso, na página 16. Olha que legal, óleo e água. Óleo e água são dois o quê? Líquidos. Então, repare que aqui, ó, em decantação, a gente pode separar sólido de líquido, que a gente pode usar esse mesmo exemplo que a gente já usou para filtração, que foi a água com a areia. Pode ser também o do café, tá? Outro aí que você pensar que você misturou um sólido com um líquido e você consegue filtrar isso, também pode usar aqui, ó, filtração simples. Já na decantação, a gente tá vendo que tem, então, sólido e líquido, né? Dependendo se uma substância for mais densa que a outra e for pro fundo, tem como fazer. Ou líquido com líquido, que é o exemplo agora da página 16. Óleo e água. Óleo e água são dois líquidos. Quando você coloca no mesmo recipiente e agita, com o passar do tempo, assim, nem demora muito, você observa que eles não se misturam, não é mesmo? A gente já falou sobre isso também. A água e o óleo, eles têm pouca afinidade molecular. Então, as moléculas, a substância que compõe o óleo e a substância que compõe a água, eles são tipo inimigos. Então, quando eles estão no mesmo recipiente, eles querem ficar bem separados uns dos outros. E o que faz separar o óleo da água? Exatamente essa palavrinha, ó. A densidade. Então, aquilo que é mais denso vai para o fundo e o que é menos denso vai ficar por cima. Ó, com esse exemplo aí, sem nem olhar no livro, vocês já sabem. O que é menos denso, a água ou o óleo? O que fica por cima sempre? Pensa aí na panela de gordura, quando sua mãe despeja água lá e sabão, né? Pra poder lavar. O que você vê por cima, assim, na água? Não são gotículas de óleo? Então, o óleo é menos denso do que a água, então ele vai ficar por cima. E a água é mais densa, vai ficar lá embaixo. Tá, mas e aí, como que eu separo? São dois líquidos, não dá pra filtrar, que se eu passar, vai passar óleo junto, vai passar água. Então eu uso esse método de separação, que chama decantação. Perceba, tá vendo que decantação pode separar tanto uma mistura lá de sólido e líquido, que a gente acabou de falar da areia, como pode separar também dois líquidos que são óleo e água. Então, um método pode separar coisas diferentes e também a mesma coisa pode utilizar métodos diferentes, tá? Então tem que ficar bem claro o que os métodos fazem e tem que ficar bem claro qual é a sua mistura para você acertar o tipo de método que você vai utilizar. Deu para entender? Se não, volta um pouquinho, repara no que eu falei de novo da frase. Voltando para o exemplo, óleo e água. Vocês estão vendo aí desenhados. Eu não gosto de colocar o livro aqui porque nem sempre dá para ver a imagem bem. Deixa eu ver se aqui fica bom. Tá vendo essa imagem? Esse recipiente que vocês estão vendo aí, ele é um funil de separação. A gente tem ele lá no nosso laboratório. Se a gente tivesse, provavelmente a professora Nubia estaria fazendo essa prática com vocês. É bem legal. Eu já fiz com os meninos do 6º ano uma vez. Você despeja ali dentro, tá vendo essa parte de cima aqui do seu funil? Ela é aberta, parece um balãozinho, né? E você despeja aí o que você quer. Aqui embaixo, ó, tem uma torneirinha.
Então você tem que deixá-la fechada, como se fosse a torneira do filtro. Quem tem torneirinha do filtro. Fica fechada e você coloca toda a mistura que você quer aqui. Pode colocar primeiro óleo, depois água, depois mais óleo, depois água. Não tem problema, porque o óleo e a água não vão se misturar ali dentro. Mesmo que fosse, né? Exatamente esse instrumento é feito para separar substâncias que têm densidades diferentes. Se for densidade igual, não tem como, né? Porque aí vai estar tudo misturado. Então, tudo aquilo que for mais denso vai para o fundo. Olha aqui, a água no fundo do funil, tá vendo? E o óleo por cima. O que você faz nessa hora? Você abre essa torneirinha. Tá vendo que aqui é bem mais fininho? Então vai começar a descer o que está na parte de baixo, que no nosso exemplo é quem? A água. E ele vai descer devagar, porque essa parte aqui é fina, ó. Né? Então não desce de uma vez sem você ter controle. Você vai abrindo aos poucos para ver essa parte aqui descendo. E aí você pode pôr aqui um outro recipiente, caso você queira aproveitar o que está sendo descido aqui agora, ou pode descartar, né? Jogar fora. Mas então, você vai abrir e olha só, essa água vai descer, 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 e o óleo vai indo junto, não é? Só que ele não tá misturado aqui, ele vai ficando pela camada de cima. Com o tempo, toda a água vai ter ido embora e vai sobrar só o que aqui em cima? Óleo, não é isso? Então, esse método de separação é bem legal, dá para usar com duas substâncias líquidas. Como? Através desse funil de separação, que é um instrumento que se utiliza muito em laboratórios. Por isso que eu falei para vocês. Tem coisa que a gente faz em casa, no dia a dia, mas tem coisas que são específicas, né? De um laboratório, de uma empresa que precisa separar dois líquidos com densidades diferentes, por exemplo. Então, esse funil, ele é um instrumento que é utilizado para esse método aqui, o da decantação. Lembrando que tem como separar sólido de líquido e líquido de líquido, certo? Ótimo. Usando a densidade. Então, só para finalizar ali, abriu a torneirinha, o que é mais denso desceu. Quando estiver chegando quase na outra substância que você quer separar, fecha a torneirinha e aí você tem um recipiente, o que você tirou primeiro, e ali dentro o outro. Agora é só abrir a torneira, deixar escorrer o restante e você separou as duas substâncias que estavam misturadas. Beleza? Então, decantação já foi. Agora, esses daqui são bem mais simples, né? A gente usa eles no dia a dia também. Muitos aqui são usados em construção civil. A gente vai ver que tem alguns ali em plantação de café e até em mineradoras. Então vamos lá, rapidamente para esses, para não se estender muito o vídeo. Esses dois primeiros, eles gastam mais tempo mesmo, porque eles são são métodos mais profundos, assim, né? Pra gente entender cada parte. Agora, esses daqui, ó, eu coloquei exemplos aqui pra vocês, dicas pra vocês não esquecerem de como que utiliza. Vamos lá, um por um. Catação. Esse nome a gente sabe. Catação é o quê? Catar. Isso aí a gente faz com várias coisas, gente. Por exemplo, a sua gavetinha de alguma coisa que você tem aí no seu quarto. Uma gavetinha bem bagunçada, de lápis, de buchinha que as meninas têm, de brinquedo. Por exemplo, uma caixa de brinquedo sua. Na sua caixa de brinquedo tem uma mistura heterogênea, não tem? Porque tem vários tipos de brinquedos lá que você olha e vê que são diferentes. Tem gente que é mais organizado, que tem uma caixinha só de boneca, uma caixinha só de Lego, né, que separa. Mas tem gente que mistura tudo na mesma caixa. Quando você quer um brinquedo específico, o que você faz? Você não vai lá, vai tirando as coisas que estão lá por cima, até chegar lá onde você quer o brinquedo e pega aquele brinquedo. O que você fez quando você separou o brinquedo que você queria de todos os outros que estavam lá misturados? Você catou esse brinquedo. Não é isso que sua mãe fala às vezes? Vai catar esses brinquedos. Então, catação é um método de separação de misturas heterogêneas, porque visualmente eu consigo perceber que as substâncias que estão ali são diferentes. E é um método simples que a gente pode utilizar a própria mão, ou dependendo, né, se forem misturas bem pequenas, você utiliza pinça. Por exemplo, se fosse uma caixinha de miçanga, não sei se as meninas ou até os meninos já fizeram aquelas pulseirinhas, tinha época que era moda. Pulseirinha de gominha, pulseirinha de miçanga. Às vezes acontece um acidente, essas miçangas se misturam. As gominhas também que vêm no pacotinho, às vezes elas vêm todas coloridas lá misturadas. Você quer só as azuis, por exemplo, você tem que ir lá e catar. Você pode usar a mão ou você pode usar um instrumento que é uma pinça.
Muitas mulheres têm uma pinça que tira a sobrancelha, os fios da sobrancelha, né? Essa pinça que a gente utiliza aqui, ela é um pouco maior. Lá no nosso laboratório a gente também tem. Voltando às aulas, gente, nós vamos olhar vários instrumentos diferentes, tá? Vamos aprofundar mais o nosso laboratório aí. Então você pode pegar essa pinça e ir lá catar essas substâncias. Agora, olha que interessante. Para usar o método catação, quais são os estados físicos que eu tenho que ter das minhas substâncias? As duas que estiverem misturadas têm que ser o quê? Sólidas. Não dá para catar, gente, dois líquidos, não é mesmo? Você não tem como ir lá e catar um líquido, né? Você não tem como pegar lá, sei lá, água e o óleo, por exemplo. Como que você cata uma coisa ali? Não tem como. Então, para catar, tem que estar entre dois sólidos, tá bom? Ah, professora, mas por exemplo, se eu jogar pedrinha na água, eu posso ir lá com a mão e catar. E aí é um sólido e um líquido, beleza. Mas a gente vai ver que existem outros métodos de separação para separar sólido e líquido. Por exemplo, filtração simples, né? Então, por isso que aqui, em catação, ele se restringe em dois sólidos, beleza? Então, a gente pode... É o clássico exemplo que eu iniciei a aula, do feijão. Quando a sua mãe tá lá cozinhando feijão, o que ela tem que fazer antes? Ela tem que catar aquelas coisas que ela não deseja que seja cozinhada junto com o feijão, que às vezes é uma pedra que vem, uma folha, um graveto. Tá vendo como são coisas sólidas? Então, entre sólidos, o mais fácil de se fazer é catar, tá? Por exemplo, a areia e a brita são dois sólidos. Mas a gente vai ver que é mais fácil de separar essas duas substâncias usando um outro método de separação. Mas, professora, eu posso usar a catação? Pode. Então, lembra que eu falei lá que às vezes para separar uma mistura a gente pode usar mais de um tipo? A areia e a brita é um ótimo exemplo. A gente pode usar a catação porque a areia pode estar cheia de brita e você pode ir lá, brita por brita, tirar e vai ter a areia e depois vai ter as britas. Mas você pode usar um outro aqui, que é o nosso próximo passo de separação, de método de separação, que vai ser muito mais eficiente para você. Mas o que eu queria que ficasse claro? Que a gente pode utilizar métodos diferentes, né? Para separar uma mesma mistura. Só que você vai usar aquele que vai ser mais prático para você. Então, ó, catação, ok aqui? Entre dois sólidos. E o que eu coloquei aqui, ó, para vocês entenderem o que eles usam muito quando eles estão usando catação. Eles olham para o tamanho daquelas substâncias. Então, por exemplo, o feijão com as pedrinhas. Como o grão de feijão costuma ser bem maior do que as pedras, é mais fácil de separar, porque o tamanho das suas substâncias são bem diferentes. Então, tamanho é a chave aqui, ó, para usar esse método. Repare que antes a gente usou densidade, agora a gente está usando o tamanho das suas substâncias, tá? Então, quando é uma substância com tamanho bem diferente, é fácil de usar a catação. Porque rapidinho você vê o que é pequeno e o que é grande. Aí você pode escolher pegar os grandes ou pegar os pequenos. De uma maneira ou de outra, você vai estar separando eles. Ok? Então, catação é fácil. O próximo, que eu quero usar o mesmo exemplo que eu dei da areia e da brita, é peneiração. Só que, ó, peneiração é mais um exemplo de método de separação que dá para usar entre dois sólidos, o exemplo que eu vou usar agora, que é areia e brita, ou entre um sólido e um líquido. E aí, eu quero que vocês pensem, enquanto eu estou falando aqui dos dois sólidos, pensa aí, como que eu uso a peneira, porque peneiração precisa de uma peneira. Como que eu uso a peneiração para separar sólido e líquido? Pense em algum exemplo aí. E aí nós estamos na página 16, né? Novamente. Então, na página 16 tem mostrando aí a catação e tem mostrando a peneiração. Então, voltando para o nosso exemplo de areia e brita. Dois sólidos. Como que eu vou separá-los? A gente já viu que dá para usar a catação. Mas a catação vai demorar muito, né? Porque possivelmente a gente tem um monte de brita ali junto com a areia. Mas, se eu pegar ali a minha peneira principal... E aí que eu falei pra vocês que isso aqui é muito usado, por exemplo, em construção. Quando eles estão construindo alguma coisa, normalmente eles vão peneirar a areia, não é?
até que não tem muita brita misturada, porque hoje em dia a gente consegue comprar pedras, né, britas e comprar areia, e aí não vem uma junto da outra. Mas às vezes aconteceu de cair junto perto, você quer separar a brita da areia. Você vai lá com uma peneira bem grande, né, coloca ali as suas substâncias e começa a balançar aquela peneira. Não sei se vocês já viram, se tem algum parente que é pedreiro. Eu já tive a oportunidade de fazer, é bem legal. E aí quando você tá lá balançando aquela peneira, o que é muito importante para separar? Por que eles se separam? O que é diferente entre a brita e a areia que faz um ficar na peneira e o outro passar? Não é o tamanho, não é? Então aqui, ó, eu coloquei novamente para vocês, tamanho. Agora já tá ficando lá embaixo no quadro, né? Mas vocês acompanham aí. O tamanho também vai ser o que vai mandar nesse método de separação aí. Quando a gente tá lá peneirando a areia da brita, a areia que é bem mais fina do que a brita, ela consegue passar pelos furinhos da minha peneira. Já a brita tem um tamanho maior, então ela não vai passar ali naquela peneira, ela vai ficar por cima. Então quando você faz o movimento balançando, né, você tá deixando o que é fino passar ali pela peneira e o que é grosso fica por cima, e aí você joga em outro lugar. Então você peneirou a sua areia. Até com a própria areia existem grãos mais grossos e mais finos. Então depende do tipo de areia que você está comprando. Se você quer uma areia bem fininha, você pode ir passando essa areia nessa peneira, porque aí você consegue passar os grãos mais finos, né, para um recipiente e os mais grossos você deixa em outro. Tem gente que peneira só a própria areia porque ela é feita de grãos de tamanhos diferentes também. Os próprios depósitos já vendem areia fina, areia grossa. Tem preços diferentes, né? A areia grossa é mais barata do que a areia fina. Por quê? Porque te dá menos trabalho, né? Você pode ir lá pegar a areia da natureza, onde eles retiram, e vender ela desse jeito. Mas tem gente que, não, eu quero uma areia bem fininha, porque eu preciso fazer um acabamento melhor, algo assim. Eu não sei pra que precisa usar areia mais fina, mas tem alguma função. E aí, então o próprio depósito faz isso pra você. Eles vão lá, peneiram essa areia e te vendem por um preço mais caro. Obviamente que eles tiveram mais trabalho, né? Então, entre dois sólidos foi esse exemplo. Agora vocês conseguiram pensar aí? Qual é o exemplo de peneiração entre um sólido e um líquido? Tempo. Quem falou suco acertou. Para separar aí o suco, sei lá, de abacaxi que você fez, você tem um sólido e um líquido dentro de um recipiente e agora você quer separar aquele bagaço do abacaxi lá do suco que você fez. O que você vai usar? Sua peneirinha. Então, sua mãe fala, vai lá coar o suco, né? Então, você pega a sua peneirinha, pega o suco, aquilo que era líquido vai passar e o que era sólido ficou na sua peneira. É bem parecido com a nossa filtração simples. Só é diferente porque na filtração a gente usa um filtro. Então, por exemplo, para coar o suco, você não pega um filtro lá de café, né, do papel filtro do café, para fazer isso, né? Dá certo, até dá, mas assim, você vai estar desperdiçando um filtro à toa, depois tem que jogar ele fora. E você pode usar a peneira, que deixa passar o líquido, mas o sólido fica, e é um sólido de tamanho maior, por exemplo. Por que não dá para coar o café na peneira? Porque o sólido que a gente está falando é um sólido bem fino. Então, se você passa ali na peneira, por mais fina que seja a sua peneirinha, vai passar pó de café. E na hora que você beber, vai estar com gosto de pó, você vai ficar mordendo aquele pozinho. Por isso que você usa a filtração simples, porque você usa um filtro, né? Que os poros do filtro são bem menores. O coador também é um pano com poros bem fininhos. Dá pra coar o suco no coador, por exemplo? Não façam isso, que a mãe de vocês vai ficar muito brava, porque o coador vai ficar com gosto de suco. Até pode ser que dê, mas vai dar tanto trabalho, porque o grosso ali do suco vai ficar lá grudado no seu coador, impedindo o líquido de passar. Porque ele é feito para que sólidos bem finos fiquem ali agregados e o líquido passe. Então tá vendo que para cada mistura a gente precisa de um método, né? Então, peneiração já foi. Para não alongar demais, vamos lá. Ventilação. Nossa, professora, ventilação? Que método é esse? Ventilação, a gente já pode pensar na palavrinha. Ventilação lembra o quê? Vento, não é? E é exatamente isso que vai ser o tananã do nosso
método de separação, o vento. E aí, acompanha aí, que agora vocês já não estão vendo mais no quadro, né, no caderno de vocês. A ventilação é para separar também dois sólidos. E eu coloquei entre parênteses que vocês vão usar o quê? O ar, né? Vocês vão usar um canal de vento para separar esses dois sólidos, que está lá na página 17, mostrando o exemplo de uma plantação de café, onde para separar os grãos do café, quando você está lá colhendo café, não sei se alguém já viu uma plantação, ou se não tiver visto, pode colocar aí no Google, plantação de café. Como que eles fazem para colher? Eles vão lá com a mão e puxam os grãos daquele galho. Quando eles puxam lá do galho os grãos assim, ó, e vai arrancando os grãos do galinho, muitas vezes vem um monte de folha junto, né? Porque você puxa com muita força, acaba arrebentando outras partes, que não só o grãozinho. Às vezes vem um pedaço do cabinho, vem várias coisas. E eles vão jogando isso tudo num saco. Então passa o cara lá, às vezes o saco tá amarrado aqui assim, né, na barriga, e ele vai passando lá, passando a mão e arrancando todos aqueles grãos. Depois, no saco dele lá, tem um monte de coisa. Tem grão, tem folha, tem pedaço de galho. Como que ele vai fazer para fazer a primeira separação? Porque o café, né, ele é muito refinado, ele passa por vários processos. Mas, usando esse método aí, é um dos primeiros processos, que é para separar essas partes, como se fosse uma sujeira ali junto com o café, que são essas folhas, por exemplo, que são bem levinhas. Então, mais uma vez, a gente usa densidade nisso, mas por que eu escrevi ar? Porque eu quero que vocês mentalizem qual foi o instrumento principal utilizado nesse método de separação. A gente viu aqui, ó, se a gente for falar dos instrumentos, a gente viu que na filtração simples eu uso filtros. Na decantação, eu uso, por exemplo, o funil de separação. Na catação, eu uso a mão ou a pinça. Na peneiração, eu uso uma peneira. Na ventilação, o instrumento utilizado para esse método é o ar, né? Então, como que acontece? De novo, você usa como se fosse aquelas peneiras de construção, pega o seu saco, despeja ali um pouco da sua mistura, que tem folhas, galhos e grão do café, joga ali na sua peneira, e aí, ao invés de ficar fazendo aquele movimento de girar a peneira, igual a gente faz com a areia, eles vão jogar esses grãos para cima. Claro que não é assim, né? Joga e sai correndo. Vai jogando com cuidado o grão para cima e vai soprando nesse momento que ele joga. Então ele faz várias vezes, gente. Claro que se tiver ali ligado, por exemplo, né, um ventilador, auxilia muito. Essa técnica eu nunca vi acontecendo na prática. A gente pode até colocar isso no Google também. Vou fazer esse dever de casa junto com vocês. Como acontece a ventilação nas plantações de café. Às vezes a gente acha. Aí põe lá vídeos. Mas olhando ali, e eu já vi fazendo o quê, hein? Eu já vi minhas tias fazendo isso com alguma coisa, agora eu não lembro com o que é. Mas já vi isso aí, ó, de pega a peneira, joga pra cima e sopra. Quando você sopra, o que é menos denso, ele vai demorar mais pra vir de volta pra sua peneira. E o que é mais denso, tem um peso também maior, ele vem pra sua peneira mais rapidamente, né? Então, o grão cai primeiro e as folhas vêm. É claro que olhando, não dá pra ver assim, o grão caiu todo e a folhinha tá vindo. Não é tão leve dessa maneira. Mas, quando você joga pra cima e sopra, o seu sopro não tem a capacidade de levar o grão embora. Mas de levar a folha tem. Então, você joga e sopra. Essa corrente de ar leva as folhas que você fez subir para fora da sua peneira, e o que cai de volta na peneira são os grãos do café. Então, assim, você separa café das folhas, por exemplo. E que é a técnica chamada de ventilação, porque usou o ar, né? Pode também ligar um ventilador, joga, foi as folhas embora, caiu aqui. Pega mais, joga. Então, você não tem que ficar soprando, né? Talvez seja assim lá nas plantações, para ser mais rápido, eu não sei. Mas, então, ventilação, lembrando aqui, ó, que tem que ser entre sólidos. Imagina soprar líquido. Areia e água, você joga e sopra. Vai dar muito ruim, né? Vai cair tudo em você, o líquido. Então, tem que ser entre dois sólidos. E por último, levigação. Talvez também seja uma palavra nova para vocês, né? Levigação. E, mais uma vez, também não é muito utilizado no nosso dia a dia. Né? A ventilação também não é muito utilizada, essa levigação também não é muito, mas peneiração, catação e filtração a gente usa em casa o tempo todo. Talvez a gente não sabia o nome, agora vocês já sabem.
Então vocês podem inclusive contar pra mãe de vocês quando ela estiver lá passando o café. Mãe, sabia que você está usando? Você chega, né, com um óculos assim, com uma cara de... Mentira. Eu ia falar cara de cientista, mas cientista pode ser de qualquer jeito, tá bom, gente? Então, você chega lá com as mãozinhas assim e fala, mãe, sabia que esse método de separação que a senhora está utilizando ao fazer o café chama filtração simples? Aí você faz um ar assim de, eu sei muito sobre ciências e vai embora, entendeu? Então, voltando aqui, na levigação, a levigação ela é utilizada muito no garimpo. O que é o garimpo? É um lugar onde eles procuram minerais com valor, principalmente o ouro. Só que o ouro está sempre junto de outras substâncias ali, pedras que não têm valor nenhum, ou algum outro minério de ferro, por exemplo, tá sempre muito associado, que não é o objeto que eles desejam conquistar. Às vezes eles até vão aproveitar esses outros minérios, mas eles estão em busca do ouro mesmo. E o que acontece? O ouro tem uma densidade muito alta, então ele vai para o fundo. E as outras substâncias, elas têm uma densidade menor. Então, na água, elas costumam flutuar. Então, o que eles utilizam? Eu coloquei aí pra vocês, entre parênteses de vermelho. Eles usam corrente de água. A água não pode estar parada, porque senão não vai ajudar. O que eles fazem? Eles pegam lá do fundo do rio, por exemplo, né, um lugar onde eles estiverem procurando ouro, ou então eles foram lá na mina, acharam um bloco de terra, aí eles vêm, quebram elas em vários pedacinhos, colocam lá num instrumento que eles usam, deixa eu ver se fala o nome aqui. Não, eles não falam o nome desse, mas parece uma bacia. Eles não falam o nome ali dela, mas é como se fosse uma bacia, ela tem que ser fundinha, por quê? Eles vão despejar ali aquela parte que tá cheia de minerais que eles não sabem quais são, e vão lá onde tem uma corrente de água, ou seja, no rio, por exemplo, eles usam muito, que a água tá passando, né, a correnteza. E aí eles colocam aquela bacia. Aquilo que for menos denso vai subindo, né, e vai ficar na superfície da bacia. A água não tá passando, tá levando embora aquilo. O que é muito denso ficou lá no fundo daquela bacia. Ele não vem pra cima. Então eles dão uma mexidinha nessa bacia deles lá, para tudo aquilo que é menos denso ir subindo, e a água que tá passando vai levando embora, e vai ficando só aquilo que é muito denso. Com isso, eles vão conseguindo ir separando essas outras substâncias até obter o ouro, que fica lá no fundo dessa bacia deles. É claro que depois eles devem usar mais processos para separar tudo, né? Às vezes a catação mesmo, olhando, ó, achei aqui, porque eles vão visualizar através das cores, né? Onde tá o ouro, onde não tá. E com esse processo, então, eles separam o que é mais denso do que é menos denso, mas eles utilizam essa corrente de água. Então, por que eu coloquei entre parênteses corrente de água? Porque é o instrumento utilizado nessa técnica de levigação, não esqueçam esse nome, para separar, por exemplo, o ouro de outros minerais. Beleza? Então, levigação. Então, hoje nós vimos 6 métodos de separação de misturas. Lembrando que em todas essas a gente estava falando de misturas heterogêneas, então visualmente a gente conseguia perceber camadas, né, fases diferentes no nosso recipiente. E amanhã, na nossa próxima aula, a gente vai ver então sobre separar misturas homogêneas. Tudo bem que esse a gente gastou um pouquinho de tempo a mais, mas amanhã vai ser mais tranquilo, porque para separar misturas homogêneas a gente tem poucos métodos, e são métodos mais complexos também. Então, às vezes a gente vai gastar um tempinho quase parecido com esse, apesar de ser menos métodos, porque a gente tem que entender melhor como que eles acontecem. Tudo bem? Então, nossa aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, que não fiquem dúvidas. Se amanhã nós vamos fazer alguns exercícios. Se ficar dúvida, volta no vídeo e não deixe essas dúvidas ficarem. Fala assim, eu vou tirar essa dúvida com a professora em sala, porque a gente não sabe, infelizmente, quando que a gente volta. Então não deixe as dúvidas ficar, viu? Eu quero que vocês levem muito a sério essas aulas, que seja como se tivesse dentro de sala de aula mesmo, comigo lá falando, fulano, você não tá prestando atenção, olha aqui, porque vocês precisam aproveitar esse conteúdo que tá indo aí pra vocês, tá bom? Mais uma vez, tô com muita saudade, beijo pra vocês, não deixem de fazer, amanhã é sexta-feira, né?
Não deixe de fazer o teste do SPE, acompanhe as aulas da semana, foi o aviso do meu último vídeo. Não fique com a matéria atrasada, senão os testes vão ficar ruins, eu vou ter que ficar mandando atividade aí para vocês se recuperarem. E, muito importante, é o aviso final do vídeo, não se esqueçam que o TE de vocês encerra amanhã. Muitas pessoas já devem ter feito, mas se alguém ainda não fez, para aí o que você estiver fazendo, não prossiga aí em atividades e tal, dá um pause, vai no link e lembrando que cada turma tem um código, não copia código de outra turma, senão vai dar tudo errado na sua atividade de TE. Vai no seu roteiro, que eu coloquei lá dentro da pasta da sua sala, copia, clica no link que já vai abrir a tela onde você tem que fazer o TA, copia o PIN é um número, uma sequência de números que tem lá. Copia e cola aquele PIN, já vai abrir para você a atividade, muita gente já fez, né, o Kahoot. São várias perguntas e a pontuação vai ser de acordo com as respostas corretas de vocês, tudo bem? Eu tirei lá o tempo, então vocês podem fazer no tempo de vocês. Pode pesquisar, pode consultar o seu caderno, o seu livro, para ver, eu não lembro direito e tal, não tem problema. O TE pode ser com consulta mesmo, tá? Mas não deixem de fazer, se esforcem bastante para ter um bom desempenho aí no TE, tá valendo 3 pontos dos nossos TEs aí. E o prazo é até amanhã, então não esqueçam. Beijos pra vocês, descansem assim que puderem, né? E amanhã a gente se vê com o próximo tema. Até mais!